Chegamos ao dia 6 dos 10 que passaremos juntos. E eu não sei você, mas cada dia para mim tem sido uma descoberta e um convite novo. E de tudo aquilo que aconteceu em termos de preparo das mensagens à noite, hoje foi o mais curioso de todos. Há mais ou menos uns 10 dias, eu separei os temas que nós iríamos trabalhar nessa semana, com base nos temas da revista. Se você esteve aqui no primeiro dia, na quinta-feira, você se lembra que eu falei que a ideia não era nós relemos a revista, mas aprofundarmos aquilo que nós tínhamos lido, né, durante o dia. E eu acabei lendo toda a revista, dando uma olhada, separando alguns materiais, alguns textos, enfim, coisas que eu já tinha lido, coisas que tinha escrito. Mas a cada manhã, quando eu vou ler de novo o material, Deus me impressiona de uma forma diferente. Algumas coisas eu acrescento, algumas coisas eu retiro, e eu estou escrevendo bastante nos últimos dias, essa é a verdade. Mas hoje aconteceu algo que até então não tinha acontecido, porque hoje nós falaríamos... eu havia escolhido para nós falarmos sobre Daniel capítulo 3. E hoje pela manhã eu fui fortemente impressionado a falar sobre outra coisa e recomecei uma pesquisa do zero. E, enfim, o que nós vamos falar aqui é algo daquilo que nós lemos hoje pela manhã, ou durante o dia, enfim, ficou muito forte na minha mente a partir de uma palavra. E a palavra é consciência. Que tem tudo a ver com aquilo que nós estudamos na revista hoje, e que eu não sei você, mas talvez seja uma temática não tão abordada assim nos nossos cultos, nas nossas mensagens, nos nossos momentos de estudo da palavra. O que a Bíblia fala a respeito de consciência? O que a Bíblia fala a respeito de consciência? Consciência é algo engraçado, né? No início do ano passado, nós estávamos passando férias na casa dos meus pais e havia sido lançado um filme de meio terror infantil e as crianças da sala da minha filha haviam assistido esse filme. E ela chegou em casa, comentou sobre o filme, nós falamos para ela a respeito do filme e ela não assistiu o filme. Naquela época, minha filha ela gostava de Turma da Mônica. E ela assistiu um episódio da Turma da Mônica que falava sobre esse filme. E uma noite, na casa dos meus pais, quando nós deitamos para dormir, estávamos todos deitados, enfim, oramos, enfim, quando nós deitamos, passados alguns minutos, ela deu um pulo assim, chorando, falou assim, eu não estou conseguindo respirar. Eu falei, o que aconteceu, Olivia, o que aconteceu? Eu falou assim, eu assisti um negócio que falava daquele filme que vocês falaram que não era para assistir, agora eu não estou conseguindo dormir, eu estou com peso na consciência, enfim. Aquela foi uma ótima oportunidade para nós conversarmos com ela a respeito de consciência. De peso na consciência, que é uma coisa que, vez ou outra, nos acompanha. Não sei qual foi a primeira vez que você teve a concepção de que aquilo que você estava fazendo era errado e você sentiu aquilo que nós sentimos quando a nossa consciência pesa. Existem várias definições a respeito de consciência, várias definições. Vou trazer apenas algumas aqui para vocês. Uma delas, consciência tem sido tratada de pelo menos duas maneiras. Uma no sentido interior, falando o que é certo e o que é errado, e outra de uma forma mais exterior, quando aqueles que nos acompanham falam para a gente o que é certo e o que é errado. De certa forma, nós já nascemos com algo que nos aponta o que é certo e o que é errado. Muitas crianças, ao aprontar, elas sabem que aprontaram, elas sabem que fizeram errado, e elas escondem. Por que elas escondem? Porque naturalmente nós temos uma consciência nos apontando que existe algo que é certo e algo que é errado. Mas à medida em que o tempo vai passando, nós vamos adquirindo uma espécie de etiqueta social, nós vamos aprendendo com os pais, nós vamos aprendendo com a igreja, nós vamos aprendendo com os professores, nós vamos aprendendo na escola, nós vamos aprendendo no trabalho, nós vamos aprendendo no clube, nos vários círculos onde nós estamos, que algumas coisas são certas e outras coisas são
erradas. E a nossa consciência ela vai sendo moldada nesse sentido. De tal forma que nós temos dois pontos de influência que ambos convergem na consciência, mostrando de forma interior, em termos de pensamento, que é certo e que é errado. Em termos espirituais, nós temos um outro elemento, que é o elemento do Espírito Santo, que nos orienta também. E acende uma luz mostrando aquilo que é certo e mostrando aquilo que é errado. Alguns definem consciência como a capacidade ou faculdade de intuição moral, autopercepção ou reflexão daquilo que nós fazemos. E aí faz mais um tangenciamento dessa ideia de algo interno e algo que é externo, em termos de obrigação. O que a Bíblia fala a respeito de consciência? O Antigo Testamento não utiliza a palavra consciência. Nós não temos esse termo no Antigo Testamento. Mas nós temos alusões, como, por exemplo, a ideia de coração. Em alguns momentos, a utilização da palavra coração está muito relacionada à ideia de consciência. Salmos 32 e 51, por exemplo, Davi utiliza a ideia do coração como apontando para algo que ele fez errado no contexto do seu pecado. E o coração, ele é trazido, ele é abordado como uma espécie de consciência. Já no Novo Testamento, essa palavra aparece 30 vezes. 20 dessas 30 vezes é utilizada por Paulo. E dessas 20 vezes que Paulo utiliza a palavra consciência, 10 vezes aparecem no livro de 1 Coríntios. 10 vezes no livro de 1 Coríntios. E por isso é claro que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, é ali que nós vamos tecer as nossas considerações nessa noite. Romanos capítulo 1, convido você a abrir a sua Bíblia a partir do verso 28. E trabalhar um pouco o conceito de Paulo a respeito de consciência. E algo muito interessante, baseado naquilo que o João acabou de ler para a gente aqui, relacionado ao fim dos tempos, onde a consciência de muitos estaria meio que embotada, né? As pessoas já não poderiam mais confiar na sua própria consciência. Esse texto de Romanos capítulo 1 é um texto muito interessante. É um contexto em que Paulo, ele escreve à igreja de Roma, falando que ele precisaria ir para a Espanha pregar, porque o contexto europeu, o contexto ocidental, ele era muito desafiador em termos de prática, em termos da vida das pessoas. E aqui ele começa a fazer um relato da sociedade de então. E é um texto muito forte. Na minha percepção, talvez um dos textos que melhor trabalhem a ideia de consciência, principalmente para o momento que nós estamos vivendo, para a nossa sociedade. Me acompanha na leitura. Romanos capítulo 1, verso 28 em diante, a Bíblia diz assim: uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar, desobedecem a seus pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazer. Quando eu leio esse texto, parece que eu acessei as redes sociais de famosos. Parece que eu estou vendo uma descrição do carnaval. Quando eu leio esse texto, parece que eu estou vendo um diário de uma celebridade. Esse texto, não sei se você chegou a contar, ele apresenta 21 pecados, 21 práticas pecaminosas, que marcavam o tempo de Paulo. Mas será que apenas o tempo de Paulo? Será que apenas o contexto ou a vida que ele vivia? Paulo vivia em um contexto onde o mundo estava dominado pelo paganismo. Pastor, o que é paganismo? Paganismo é uma mistura de duas culturas, da filosofia grega, da forma de pensar dos gregos e da forma de dominar dos romanos.
O mundo que Paulo vivia era um mundo romano, mas influenciado pela filosofia grega. Da filosofia grega vinha a religião, o panteão dos deuses, a relativização das coisas. Do mundo romano vinha o poderio, vinha a força, vinha o homem no centro. Quando você junta essas duas coisas, você tem esses dois fatores, o resultado da equação é o paganismo. E esse é o mundo em que Paulo ele vivia, uma combinação de vários tipos de deidades, de divindades, vários tipos de culto, um mundo com uma licenciosidade muito grande, um mundo com uma luxúria muito grande, um mundo bastante violento, um mundo bastante perseguidor, um mundo bastante opressor. É isso que nós vemos. E o resultado disso é essa lista de 21 pecados que parecem não ser tão distantes do mundo em que nós vivemos. Porque, como eu disse a vocês, parece que nós estamos lendo uma relação, uma lista, tópicos, da forma como as pessoas elas vivem e acham normal viverem na atualidade. E aonde está a raiz de tudo isso? Está no verso 28. No verso 28. Nós só temos essa relação dos 21 pecados por causa daquilo que está escrito no verso 28. O verso 28 começa nos dizendo que essas pessoas foram entregues a uma disposição mental reprovável. Por quê? Porque elas rejeitaram a Deus. Elas rejeitaram a Deus. Porque elas rejeitaram o Criador, porque elas rejeitaram a palavra de Deus, porque essas pessoas viraram as costas para Deus, porque essas pessoas viraram as costas para a revelação de Deus, para os seus valores, para tudo aquilo que poderia manter o mundo em ordem. Agora o mundo ele é virado em uma sociedade absolutamente secularizada. O foco de Paulo aqui é mostrar que o mundo pagão ele estava se deteriorando e o evangelho precisava ser pregado. Quando você lê o texto dos versos 1 até o verso 18, você vê mais um estado do homem quando ele nega a Deus, um estado de completa negação. E aqui no verso 28 parece que nós temos o centro desse capítulo, quando ele fala que pessoas que negam a Deus, que reprovam a Deus, possuem uma mente reprovada. Essa é a ideia de Paulo. É meio que um trocadilho. Aqueles que reprovam a Deus têm uma mente reprovada pelo próprio Deus. Originalmente, inclusive, é um trocadilho. Pessoas que reprovam a Deus acabam tendo a sua mente reprovada por eles, uma mentalidade que é condenada por Deus, porque essas pessoas praticam aquilo que Deus condena. Pessoas que têm uma mente completamente destrutiva, que olham para as coisas e não têm a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Pessoas que não são capazes de olhar para essa lista e ver que essa lista é uma lista de pecados. Pessoas que perderam a capacidade de filtrar o certo e o errado. Perderam os filtros, como nós dizemos. Completamente sem filtros. Pessoas que não apenas não conseguem diferenciar entre o certo e o errado, mas pessoas que não conseguem dimensionar a consequência dos seus atos. Paulo vem falando aqui. Não apenas que olham para essas práticas e não veem essas práticas como erradas, como pecado, como perversidade, mas que ao cometer não conseguem dimensionar que aquilo é danoso, que aquilo é destruidor para si, para a sua família, para a sua imagem, para a sua reputação, para aqueles que o cercam. É dessa forma que Paulo centraliza todo o seu pensamento aqui em Romanos capítulo 1. Pessoas que simplesmente experimentam. Pelo puro prazer de experimentar circunstâncias, sensações e atos, e se entregam completamente à experimentação. É isso que Paulo vem falando. Sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de critério, nada disso. Pessoas que simplesmente querem experimentar, independente de quais são as consequências. Além disso, além de não olhar para isso como pecado, além de não conseguir medir as consequências, além de apenas experimentar sem nenhum tipo de critério, são pessoas que não conseguem criticar o erro, achando que tudo está normal, e quando alguém critica as suas práticas,
essa é uma pessoa opressora, ditadora, fundamentalista, conservadora, e você pode utilizar a expressão que você bem preferir. Pessoas que estão alienadas da realidade, completamente alienadas da realidade, que não conseguem diferenciar aquilo que está acontecendo ao redor ou dentro da sua vida. Em último estágio, pessoas que não conseguem distinguir que o juízo virá sobre a sua vida. E o verso 32 que nós acabamos de ler é muito sério, porque ele mostra que, mesmo sabendo que o juízo virá para destruí-los, sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. São pessoas que estão com uma vida completamente sem filtro, completamente sem critério, como eu disse a vocês, apenas experimentam, e sabem que de alguma forma o juízo virá sobre as suas vidas, mas não deixam de praticar o que é errado. Não deixam de praticar o que é errado. Pessoas que, como disse, não aceitam nem a correção, nem a crítica, acham que as pessoas que falam que estão errados são hostilizadores. A pergunta que eu faço é: será que isso acontece apenas nos tempos de Paulo? Será que quando lemos essa relação de tantos pecados, pessoas que se encheram de todo tipo de perversidade, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, enganos, malícias, fofocas, calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam maneiras novas de pecar, desobedecem aos pais, não têm entendimento, quebram suas promessas. Nos versos 26 e 27, Paulo fala de moralidade sexual. Será que esse é o mundo apenas de Paulo? Não parece que não. Quer me parecer que o relato de Paulo de pessoas que não tinham uma consciência, parece que ele é muito mais recente do que nós imaginamos. Em outro lugar, Paulo escreve exatamente sobre essa mesma ideia, Efésios 4, 17 a 20, a Bíblia diz assim: portanto, digo e dou testemunho no Senhor que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis. Aqui ele utiliza a falta de consciência como a expressão pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza de coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Amigos, quer me parecer que esse texto ele não descreve apenas o mundo de Paulo. Quer parecer que esse texto descreve a sociedade que nós vivemos. De pessoas que se entregam à experimentação por ela mesma. Pessoas que são viciadas na sensação. Estou lendo um livro chamado Geração Dopamina, que fala exatamente a respeito disso. De pessoas que são viciadas no sentimento, na substância do prazer. E são orientadas por ele e só querem ter isso e mais isso. Paulo fala como essas pessoas chegaram a essa situação. Basicamente são duas coisas que acontecem. A primeira delas, em algum momento desprezaram a revelação de Deus. Em algum momento. Em algum momento desprezaram as formas como Deus se revela e fala conosco. Seja a revelação escrita da palavra de Deus, em algum momento abandonaram o marco, abandonaram a orientação da palavra de Deus. Mas não apenas essa revelação, porque Deus revela de tantas outras formas. Ainda em Romanos, se você ler um pouquinho antes, do verso 18, do mesmo capítulo 1, Paulo se diz assim: assim Deus mostra do céu sua ira com todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Paulo fala que todo mundo nasce dentro de si com uma partícula de Deus. E que a revelação, ela é universal a todo ser humano. Todos nós nascemos com uma consciência, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas quando desprezamos a revelação de Deus, seja da sua palavra, seja desse sentimento interno, seja das vozes que Deus lhe fala de forma externa, nós somos dominados por essas paixões. Quando o ser humano retira o filtro da revelação de Deus, é o que Paulo está nos dizendo, a consequência óbvia é essa lista que nós acabamos de ler. Quando a revelação é retirada, a consciência também é retirada.
Quando Deus é retirado da equação, resta um vácuo na vida do ser humano. E ele tenta preencher esse vácuo. E o resultado são essas buscas nessas 21 ações pecaminosas registradas por Paulo. Qual é o resultado disso? O resultado é o castigo divino. Pastor, castigo divino, que palavra forte é essa? Como que Deus castiga essas pessoas? Deus entrega as pessoas à sua própria mentalidade. Aqueles que rejeitaram a mentalidade de Deus são entregues à sua própria mente. Aqueles que negam a consciência que Deus quer influenciar são entregues à sua própria consciência. Aqueles que falam, seja feita conforme a minha vontade, Deus fala, ok, que seja feita conforme a sua vontade, então. A mente humana, quando perde a referência do certo e do errado, Deus então permite que o ser humano caminhe nos seus próprios caminhos, e o castigo do homem é deixar que ele experimente os resultados das suas próprias ações. É isso que Paulo nos fala em Romanos. A capacidade de pensar, irmãos, é uma bênção. É aquilo que nos distingue de todo o restante da criação. É a capacidade de pensar. É a capacidade de analisar as coisas, de fazer correlações, de fazer reflexões sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós fazemos, sobre o curso da nossa vida. A minha cachorrinha não consegue fazer isso. O seu animal de estimação não consegue fazer isso. Mas nós conseguimos fazer. Deus nos abençoa com a capacidade de pensar, com a consciência. Mas nós precisamos da revelação de Deus para que essa consciência continue ativa. É isso que Paulo fala. Para que de alguma forma essa consciência, ela sirva como filtro, como parâmetro, nos mostrando o que é certo, nos mostrando o que é errado, nos mostrando o que precisa ser corrigido, mostrando quando pisamos na bola, mostrando quando é pecado. Pastor, isso é ação do Espírito Santo? É também, mas o Espírito Santo age em nossa consciência, desde que não demos as costas para Deus. Desde que não demos as costas para a sua revelação. Em resumo, a rejeição da revelação leva os homens a pecar conscientemente. E mais do que isso, Paulo encerra essa abordagem falando que leva o homem a incentivar outros a pecar como eles pecam. Coisa absurda, né? Coisa absurda. Não só peca, não apenas peca, mas incentiva outros a fazer como ele faz. É um promotor do pecado. Como nós podemos desprezar a Deus, apagando a nossa consciência? Em primeiro lugar, quando desprezamos a palavra de Deus, sua principal fonte de revelação. Quando deixamos a Bíblia de lado, irmãos. Quando a Bíblia já não é mais um livro estudado, como o Mário acabou de falar no nosso momento de oração. Nós, mesmo que de forma involuntária, desprezamos a revelação. Desprezamos a revelação. Seria mais ou menos o seguinte: talvez a principal forma de desprezo que um casal pode fazer um ao outro não é mandá-lo embora de casa, né? Mas é viver em casa, fazendo de conta que o outro não existe. A minha percepção é que essa é a pior forma de desprezo, não é? Viver como se o outro fosse invisível, viver como se o outro não existisse, sim ou não? Será que essa não é a forma como muitos têm vivido com a palavra de Deus dentro das suas casas? Como se esse livro fosse invisível. Irmãos, a Bíblia fechada não influencia ninguém. A Bíblia na estante aberta no Salmo 23, no Salmo 91, não influencia ninguém. A Bíblia só influencia a mim e a minha consciência quando aberta e em espírito de oração, lida e estudada. Eu preciso disso para que a minha consciência não seja uma mente que rejeita a Deus.
Eu posso desprezar a Deus quando eu não atendo para os seus chamados e falar assim, isso é muito retrógrado, isso não é para hoje, isso não é para mim. Irmãos, eu posso desprezar a Deus na atualidade quando eu olho para o mal ao meu lado e não me revolto com o mal que está acontecendo ao meu redor. Com os pecados que acontecem ao nosso redor. Por quê? Porque se o mal não nos revolta, ele nos transforma. O mal que não me revolta, ele me transforma. Se o mal não me incomoda, talvez eu já esteja domesticando ele e fazendo do mal o meu pet de estimação. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Em resumo, irmãos, todo pecado nada mais é do que uma rejeição a Deus em nosso coração. Todo pecado, pastor? Todo pecado. Todo pecado. Olhe para essa lista. Malícia é uma rejeição de Deus, de uma mente de Deus. Ódio é rejeição de uma mente transformada por Deus. Maledicência, homicídio, inveja, fofocas, malícia, discórdia. Só uma coisa para você que algum tempo atrás eu li um livro chamado Como Pastorear o Coração do Seu Filho. E quando eu li esse texto, eu me lembrei imediatamente desse livro, em que o autor falava que nós não podemos ensinar, nós não podemos incorrer no risco de ensinar os nossos filhos a obedecer simplesmente por obedecer. Nós devemos entender que o coração dos nossos filhos precisa ser pastoreado pelo Senhor. E obedecer é um ato espiritual. Paulo fala que pessoas que negaram a Deus são pessoas, meninos e meninas, que desobedecem aos seus pais. Irmãos, desobediência aos pais, em última análise, é um ato espiritual. É um problema espiritual. É isso que Paulo está nos dizendo. É isso que ele está nos dizendo. Um problema espiritual. Pastor, qual que é a solução para tudo isso? Você falou que está sendo bastante pesado. Qual que é a solução para tudo isso? A solução para tudo isso está no verso 16, do mesmo Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é poder de Deus. Poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é boa nova. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder aqui é uma palavra grega muito conhecida, é a palavra dinamis. De onde deriva a palavra dinamite. Esse é o tamanho, a potência do poder de Deus. Tão forte, tão potente quanto uma dinamite. É isso que Paulo está falando. Esse é o poder de Deus. Essa é a potência do poder de Deus. Para entrar em nossa vida e restaurar a nossa consciência, inclusive. Aparar talvez os buracos que existam na sua consciência. Buracos esses que têm feito com que algum dos maus eles não sejam filtrados e acabem escapando para dentro da sua vida. Poder de Deus. Irmãos, não existe nada além do poder de Deus, nada além do Evangelho que é poderoso para restaurar a minha e a sua consciência. Talvez para nos dar uma consciência espiritual. E a partir disso nós termos filtros e olharmos e falar assim: opa, mas isso daqui está errado. Opa, mas isso daqui eu não posso falar. Opa, mas isso daqui eu não posso fazer. Opa, mas isso daqui eu não posso tocar. Opa, mas isso daqui eu não posso escutar. Irmãos, nós estudamos hoje a necessidade de vencer a ameaça à consciência por um motivo muito simples. Irmãos, se a nossa consciência foi tombada, tudo foi tombado. Se fosse o War, a consciência era Vladivostok, você lembra? Quando foi tomada, acabou o jogo. A última resistência. A última resistência. Em suma, o grande conflito acontece na nossa consciência. Se eu olho para o erro e não enxergo mais como erro, o que o Espírito Santo pode fazer na minha vida? O que é que Deus pode fazer na minha vida se o erro está aqui ou está aqui?
e eu já não mais o enxergo como erro. Eu não sei a você, mas quando eu olhei para esse tema e essa palavra, eu comecei a estudar. Falei assim, meu Deus, como isso é importante. Meu Deus, como isso é necessário. Senhor, tenha misericórdia de mim nessa noite, porque se de alguma forma algumas pessoas, sabe, se despertarem para isso, glória a Deus por isso. Mas, irmãos, como pensar a nossa consciência é algo tão importante, porque em última análise, é a última fronteira, é o último dos pilares, é a última resistência. Se essa foi derrubada, irmãos, que tragédia, que tragédia. Vivemos o mundo mal como vivemos, porque a consciência de muitos já foi tombada. Primeiro, o Senhor transforma a nossa consciência. Depois Ele transforma nossos pensamentos. E depois os nossos hábitos. Ou depois as nossas atitudes e por fim os nossos hábitos. O que precisa ser mudado na sua vida? Talvez essa rede chamada consciência tenha alguns buracos. Que alguma coisa tem vazado. Que alguma coisa tem passado. Talvez esse filtro ele tenha algumas dificuldades, que não está filtrando devidamente algumas coisas. E precisa ser reajustado. Precisa ser ajustado. Nesta noite quero dizer para você que, para nos livrar da escravidão do pecado, o Senhor quer atuar na minha e na sua consciência, amém? Na consciência de todos nós. Nos auxiliando. Nos dando os devidos filtros. E que a gente não aceite mais as ofertas do diabo. Que a gente não aceite mais as suas propostas. Que a nossa consciência seja um dique seguro a barrar tudo e todas as coisas que não provém de Deus. A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar, né, Alessandro? Né, Fabiano? Isso que a gente vai escutar como música agora. E eu convido você a aclamar isso a Deus nesse momento. Senhor, seja o primeiro, inclusive da minha consciência, inclusive dos meus pensamentos. Senhor, eu preciso desse filtro, dessa resistência toda, que vai filtrar as coisas ao meu redor. Ore a Deus, peço uma consciência santificada a Ele. Que Deus te abençoe. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver.
É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe Plena alegria. Vem, decide agora. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver. Você vai sorrir, você vai sorrir, vai vencer. Poderíamos ter terminado com uma música melhor, não é mesmo? Deus precisa ser o primeiro, e como resultado disso, teremos uma consciência que vai poder nos apontar o certo e errado e ser confiável. Vamos orar? Querido Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é poderoso, poderoso, ó Deus, inclusive para aparar as arestas da nossa vida, inclusive aquelas da nossa consciência. Deus, nós somos bombardeados constantemente de todos os lados para perder filtros, lentes, para interpretarmos a realidade ao nosso redor de uma forma equivocada, para olhar para o erro e achar que ele é certo, olhar para o certo e achar que ele é errado. Ó Deus, nos livra dessa confusão que nós vivemos, nos dando uma forma correta de ver, de enxergar as coisas. Por favor, ó Deus, nos dê uma consciência orientada pelo Senhor e pelos Teus princípios. Uma consciência, ó Deus, que é influenciada pela revelação da Tua palavra, pela revelação do Espírito ao falar com cada um de nós, por aquilo do Senhor que existe em cada um de nós. Ó Deus, livra cada um de nós de perder uma consciência ou de ter uma consciência completamente mundanizada, pagã. Nos livra disso, por favor, ó Deus. Que não sejamos nós os nossos maiores inimigos, a ponto de não conseguirmos confiar sequer em nossa consciência,
mas que ela, uma vez santificada pelo Senhor, possa ser um guia certo, um guia confiável, um guia seguro em direção ao Senhor. Seja o primeiro em tudo na nossa vida. É o nosso desejo, é a nossa oração nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã, às 7h30 da noite. Você que está aqui conosco na igreja, não saia sem passar pela nossa sala de oração e pela nossa sala de lanche também. Vá com Deus. Um forte abraço e até amanhã.